Eu estou há 5 anos sem assistir notícias e é exatamente isso que aconteceu na minha vida durante todo esse tempo. Hoje é sábado, eu tô aqui vendo algumas anotações minhas que eu fiz durante um bom tempo. Aqui são anotações principalmente de livros. E eu me peguei com essas duas coisas aqui, ó. Vou selecionar direito. São duas anotações que eu fiz. Essas informações tristes, ilude o nosso cérebro criando uma desesperança, achando que na televisão, que lá na televisão é realidade. Mas o principal de todos isso aqui, ó. Pessoas que assistem jornal, pessoas que não assistem jornal, têm mais capacidade de julgar situações tristes, assassinato ou roubo com mais clareza. E é pensando exatamente nisso que eu vou falar esse vídeo, meu relato. 5 anos sem assistir jornal, notícias tristes, notícias no geral, como isso impactou a mudança e a minha evolução pessoal. Vamos lá. Eu perdi o medo. Parece que pessoas que... É quase uma estatística isso. Inclusive eu li aquele texto ali em um livro. Vou ver se eu acho esse livro. Que ele fala, né, mano? Pessoas que não assistem notícias, não vê jornal, elas têm a capacidade maior de julgar situações com mais clareza. Porque a mente dela não está enviesada com coisas negativas. Esse relato de 5 anos, praticamente, que eu tô sem consumir notícias, e é tão incrível, mano, que depois, quase um mês e meio depois que o Neymar foi pro Santos, que eu vi saber que o Neymar foi pro Santos. Algumas pessoas falam assim, mano, que doideira é essa, mano? Que você não assiste notícia, que você fica desatualizado sobre esses assuntos. É uma pergunta que eu faço pra todo mundo. O que está atualizado nos assuntos mudou na sua vida? O que impactou em você? Cara, eu sou uma pessoa que eu odeio notícias tristes. Uma pessoa vem e fala assim, cara, fulano morreu. Eu literalmente ignoro, mano. Não porque eu não tenho sentimentos ou que eu não ligo pra dor daquela pessoa. Mas porque eu sei que aquela notícia vai diminuir a minha energia, a minha frequência. E eu não quero isso. Eu sei que quando eu tô com a energia alta, com a frequência alta, eu consigo impactar a vida das pessoas. Mas não necessariamente é disso que eu quero falar nesse vídeo. Cara, quando você não consome jornal que só fica falando de assassinato, de roubo, que o governo vai cair, que o governo fez isso, que aconteceu tal coisa com fulano. Quando você para de consumir esse tipo de conteúdo, a sua mente ela fica limpa, mano. Parece que teve uma palavra que foi o ano de 2024, que foi a palavra do ano, que foi a brain rot, que é cérebro podre, na tradução literal. Cara, parece que você limpa seu cérebro assim, mano. Quando a sua mente já não tem mais... Parece que você perde as preocupações da vida. Você para de ficar preocupado. Ah, doença de não sei o quê, você fica já com medo. Não quer nem pisar na rua por conta da doença que tem aí. A nova febre de não sei o que tá rolando. Aí depois, a Selic aumentou. Cara, por mais que essas notícias, entre aspas, pareçam ser úteis para sua vida, elas não vão afetar você diretamente. Talvez afete indiretamente. Mas a realidade, mano, é que o fato de você saber ou não de uma notícia não vai impactar na sua vida, mano. Você só precisa se alimentar de coisas essenciais. E é exatamente isso que eu faço. Por exemplo, eu vou treinar na academia. Eu pesquiso. A academia vai estar aberta hoje? Vamos dizer que é um feriado. Eu não preciso ficar rodando o meu feed do Instagram para poder saber o que as pessoas estão falando em relação se, sei lá, a academia vai abrir no feriado. Eu faço pesquisas pontuais sobre acontecimentos. Eu não fico pesquisando, eu não fico assistindo jornal. Cara, é literalmente, cara, eu acho que talvez tenha uns 5, 6, talvez quase 10 anos que nem sequer eu pego pra poder entrar assim, botar num jornal lá pra assistir. E isso é assustador, mano, porque esses dias eu tava... E talvez esse seja o principal assunto desse vídeo. Esses dias, mano, eu tava num restaurante almoçando. E tinha, mano, a televisão lá tava passando Globo Esporte. E eu lembro o quanto eu era apaixonado pelo Globo Esporte, mano. Todo dia lá ver o Thiago Mastroianni falando as notícias do Bahia, as notícias de Vitória, as notícias do futebol mundial, nacional. Eu era muito apaixonado por tudo isso. E aí depois
esse tempo todo vendo, que eu não assisti jornal, mano, é tão gratificante, por quê? Porque na época que eu era viciado, eu não tinha grana, eu era um cara medroso, eu era um cara que eu não tinha confiança, eu era um cara que eu estava 100% atualizado. Mano, eu digo a você, ali entre o ano de 2015 e 2019, eu sabia sobre tudo, sobre todos os times do mundo, mano. É um exagero falar todos os times do mundo, mas pegava, assim, os 200 principais times do mundo, eu sabia todos os jogadores, entendia sobre tudo. Mas o principal, mano, eu não tinha grana, eu não tinha dinheiro, eu não tinha confiança, eu sabia sobre tudo, mas o principal, a minha vida não estava alinhada. E aí o dia que eu abandonei assistir notícias, foi um choque, mano, porque eu estava num restaurante, gastando, sei lá quanto eu gastei naquele restaurante, mas estava passando Globo Esporte ali na televisão, e eu parei pra pensar assim: "Mano, que doideira, né, mano? Eu tô assistindo Globo Esporte depois de não sei quantos anos, e hoje eu tenho condição de pagar meu próprio almoço, cara, comendo bem". E aí isso é legal demais, mano, ter essa gratificação, assim, de ter uma mente limpa. Eu não sou um cara que eu não tenho medos, mano. É incrível que pa é incrível isso, porque eu não tenho medo, sabe. Parece que a minha vida é mais simples do que a vida das pessoas, porque eu limpei a minha mente, o meu subconsciente, eu parei de carregar tudo isso. Onde foi a minha virada de chave? O principal virada de chave, já tinha parado de assistir, por estar focado, mas a principal de tudo foi quando eu li o livro O Poder do Subconsciente, e eu entendi que todas as informações que são colocadas na sua mente, elas vão literalmente para o seu subconsciente, porque algumas coisas ficam privadas, mano. Você parece que não lembra das coisas, mas elas estão armazenadas na sua mente. Caramba, mano, tá passando muito vento aqui. Deixa eu sair daqui. Mas elas ficam armazenadas no seu subconsciente e uma hora ou outra a sua mente vai manifestar tudo aquilo que você viu. É por isso que uma pessoa que quando ela tá triste, ela vai lá e escuta o que? Sofrência. Ou então ao contrário, mano, ela escuta sofrência e fica triste. Porque tudo aquilo mexe com a sua frequência, mexe com o seu subconsciente, faz você acessar memórias de coisas ruins. 5 anos sem assistir notícias, mano. Minha vida é mais simples, eu sou mais feliz. Eu sou um cara que eu não eu fico pensando, tentando acessar na minha mente do que eu tenho medo. Parece que eu não tenho medo. Devo ter, com certeza, mas parece que eu não tenho. Já fui assaltado, já fui, mas, cara, parece que as pessoas ficam que andam ao meu redor, ou algumas pessoas que andam assim, ao meu lado, parece que em toda esquina tem alguém pra assaltar ela, pronto pra roubar ela. E a minha mente não funciona assim, parece que eu tô sempre tranquilo, parece que tudo parece sempre vai dar certo. E eu lembrei desse livro, né, mano, que eu li, que eu estava vendo minhas anotações. E aí, mano, eu pareço ter um senso muito maior de ter a capacidade de julgar situações com mais clareza. É por isso que muitas vezes, quando rola alguma situação assim, parece que a minha opinião é muito mais sensata do que a opinião das pessoas, e às vezes as pessoas valorizam muito mais a minha opinião. E eu vejo, mano, com clareza que a opinião daquela pessoa, ela é 100% baseada em medo. E é da hora demais, mano, você conseguir dar opiniões claras sobre algum tipo de assunto, porque você não tem medo. É como esse livro diz. Depois eu vou pesquisar que livro é esse que eu li, não lembro. Pessoas que não assistem jornal, não consomem notícias tristes, elas têm a capacidade de julgar situações com mais clareza do que as pessoas que assistem. Se você está assistindo jornal, notícia triste, tudo isso está enviesando a sua mente para tornar você medíocre e principalmente com medo. Deixa eu falar uma coisa, mano, vai cuidar da sua vida, para de assistir jornal, para de consumir esses assuntos. Você não precisa de nada disso. Não precisa, mano. Ah, Jesus, eu vou ficar desatualizado. Cara, eu sou mais atualizado que qualquer um de vocês e eu não assisto jornal e não consumo notícias. Tamo junto, é só o começo. Abra sua mente antes de abrir sua boca. É nóis.